Predestinação. Antes de tudo, devo dizer que fui calvinista. Pertenci ao presbiterianismo brasileiro, onde nasci e fui pastor por 16 anos, chegando a ensinar no seminário da denominação. Os calvinistas ensinam sobre predestinação, e isso você pode encontrar em qualquer Bíblia reformada ou calvinista que seja comentada, ou mesmo nos manuais de teologia dos reformados, como são chamados também no Brasil, ou dos calvinistas. Eles ensinam que todos foram predestinados na eternidade, antes de o mundo existir, ou foram predestinados logo depois que Adão caiu em pecado. Eles ensinam que os homens são chamados no presente, são chamados por Deus para a salvação no presente, e somente aqueles que foram escolhidos ou predestinados por Deus na eternidade são, no presente, justificados. E eles ensinam ainda que esses que são chamados, se são também justificados, eles serão na eternidade, quando da consumação dos séculos, quando todos estiverem sobre os céus, eles serão glorificados. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa sequência de verbos. Eles foram predestinados, são chamados, alguns são justificados, ou salvos, como eles dizem, e esses serão glorificados. Verbos que estão no passado, no presente e no futuro. Foram, são e serão. Pois bem, falar sobre a predestinação exige de nós algumas considerações. Primeiro, eu gostaria de fazer algumas considerações bíblicas e queria me apoiar, depois algumas considerações históricas e finalmente algumas considerações teológicas. Sobre as considerações bíblicas, eu gostaria de me centrar no texto de Romanos, capítulo 8, verso 30, que diz: aos que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Na verdade, eu li Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Eu gostaria então de me centrar, aliás, de focalizar alguns dos verbos utilizados aqui. Algumas das palavras utilizadas nesse verso pelo bem-aventurado apóstolo São Paulo. Ele diz que aos que predestinou, a esses também Deus chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou.
Notem que a sequência de verbos está toda no passado. Trata-se dos auristos ativos na língua grega, que é uma forma com que a língua grega conjuga o verbo no passado, para se referir a algo que aconteceu em um ponto determinado, lá atrás, no passado. No caso aqui, Paulo está se referindo à eternidade, porque ele está dizendo aos que dantes conheceu, ou pré-conheceu, aos que conheceu antes mesmo de existirem. A esses, Deus predestinou. A palavra grega é proórice. Trata-se de um auristo ativo, como acabei de falar, e se refere ao fato de que, na eternidade, antes mesmo de o mundo existir, Deus predestinou. Isso já destrói aquela ideia de que Deus pode ter predestinado depois que o homem pecou, que Adão caiu em pecado. Porque essa é uma alternativa que há entre os calvinistas para tentarem livrar Deus, o Deus calvinista, da acusação de que ele não teve motivos para condenar alguém ao inferno. E então eles dizem, Deus predestinou depois que Adão caiu, então a queda de Adão em pecado foi o motivo para que Deus predestinasse para o inferno. Mas notem, se ele predestinou na eternidade, como dizem os supralapsorianos, os calvinistas supralapsorianos, ou se ele predestinou imediatamente depois da queda de Adão, como dizem os calvinistas infralapsorianos, foi nessa mesma época, nesse mesmo ponto do passado, aliás, em que Deus chamou, justificou e glorificou os seres humanos. Os demais verbos são ekaleser, chamou, edikeusen, justificou, edoxase, glorificou. Todos estão no mesmo tempo verbal e, portanto, se referem ao mesmo momento do passado, quer do passado histórico, quer na eternidade, mas a um momento, a um ponto específico em que Deus, ao mesmo tempo, simultaneamente, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, essas explicações das Bíblias calvinistas, dos manuais, que dizem, não, mas Deus, os salvos foram predestinados, são chamados, alguns dos homens, os que se salvarão, são justificados e esses serão glorificados. Vejam, eles fazem todo um malabarismo com uma sequência de verbos que não é a sequência de verbos, aliás, com os tempos verbais de verbos, que não são os tempos verbais utilizados por São Paulo, e, portanto, isso não corresponde às Sagradas Escrituras, ao que a Bíblia diz. Tá bem? Mas diz a Escritura que Deus proporisse, predestinou para simorphos tis iconos tu iuaftu, para serem feitos conforme a imagem do seu filho. É isso que eu gostaria de tratar com vocês. A predestinação, então, tem uma finalidade. A finalidade é que os homens predestinados, eles sejam conforme a imagem
do Filho de Deus, de Jesus Cristo. A palavra simorfos está relacionada à forma essencial de uma pessoa, não a forma externa de uma pessoa, mas a forma que a pessoa possui em si mesma, a forma que constitui a pessoa. Se nós fôssemos pensar em uma imagem, nós diríamos: um retrato é a forma externa, o que no grego seria esquema, enquanto que o corpo da pessoa seria a forma morphos, ou a forma essencial, ou seja, a forma completa que constitui a pessoa. Não é uma forma exterior, é uma forma que constitui. E, portanto, Deus predestinou o homem para assumir a forma essencial do seu Filho, de Jesus Cristo. E a forma essencial de Jesus Cristo, a igreja sempre ensinou, e os calvinistas também ensinam isso, é que ele é Deus e homem. A divindade faz parte da forma essencial de Cristo. A humanidade, pois ele é homem, faz parte de sua forma essencial. Notam? Não se trata de um ícone de Cristo ou de um retrato de Cristo, aquilo a que São Paulo está se referindo aqui no texto de Romanos. Ele está dizendo que os homens foram predestinados para serem de acordo com a forma essencial do Filho de Deus. E o Filho de Deus, em sua essência, e não em sua forma externa, em sua forma essencial ou em sua essência, ele é divino e humano. Ele é Deus e homem. Portanto, os predestinados foram predestinados por Deus para assumirem a divindade que há na forma essencial de Cristo, para assumirem também a humanidade de Cristo, que é perfeita, sem pecado. Então é por isso que nós fomos predestinados. Os homens foram predestinados desde toda a eternidade, e ali, desde toda a eternidade, Deus os chamou, os justificou e já os glorificou, para que, na história, no tempo, eles assumam essa predestinação. E assumir essa predestinação significa assumir a forma essencial do Filho de Deus, participar de sua natureza divina, se tornar participante da natureza divina do Filho de Deus e conformar nossa humanidade à humanidade do Filho de Deus. Por isso que São Paulo fala da imagem do Filho. Iconos tu iu. Imagem do Filho. Ícone do Filho. A imagem, o ícone de Jesus é também a imagem na qual o homem foi criado no princípio. Diz a Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem. E as traduções dizem: Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas, na língua hebraica, a Bíblia diz: Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Isso significa que a tradução que Deus criou o homem à imagem, à sua imagem, muitas vezes faz com que as pessoas não percebam o fato de que o original, escrito pelos santos profetas,
e nesse caso por Moisés, ele está dizendo que Deus fez o homem conforme a sua imagem. Ora, se Deus fez o homem conforme a sua imagem, qual é a imagem de Deus? A imagem de Deus é Cristo nas Sagradas Escrituras. O homem é convidado para assumir essa imagem, para assumir a forma essencial dessa imagem divino-humana. A forma essencial divino-humana do Filho de Deus, do próprio Deus, Jesus Cristo. Assumir a humanidade de Cristo, purificada, ou melhor, sem pecado. Assumir a divindade de Cristo, participando dela. Como é que se assume a humanidade de Cristo? E a divindade de Cristo? Ao se participar do seu corpo e do seu sangue. E aqui vale ressaltar algo mais que o texto de São Paulo, falando aos Romanos, nos diz. Ele diz: os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito. Protótokon. Essa palavra tem a ver com o fato de que Jesus Cristo não é um mero protótipo do ser humano, uma imagem externa na qual o ser humano se mire e procure imitar, pura e simplesmente. Jesus Cristo é mais que isso. Ele não é apenas um protótipo a ser imitado, uma imagem externa, mas ele, uma forma externa. Mas Jesus Cristo aqui é apresentado como o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro gerado. Esse é o significado da palavra grega protótokos. O primeiro gerado entre muitos irmãos. Por isso, essa expressão que se refere a Cristo como o primogênito, o primeiro gerado, tem, de fato, algo a nos ensinar, porque isso nos mostra que Jesus não é apenas um exemplo para cada cristão, mas dele nós participamos, da sua carne nós participamos, do seu sangue nós participamos, da sua própria essência nós participamos, nós nos unimos a ele. E não ao seu exemplo apenas. E diz São Paulo, então nós fomos predestinados para assumirmos a forma essencial daquela imagem do Filho que apareceu na criação e que, quando o Filho encarnou-se, entrou no mundo, na encarnação, ele demonstrou, manifestou, revelou ao mundo. Lá na criação, apenas os nossos primeiros pais enxergaram essa imagem do Deus invisível que é Cristo. Através da bendita Virgem Maria, o mundo inteiro agora podia ver a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo. E a imagem da forma essencial desse Filho de Maria, desse primeiro gerado por Maria. É a imagem desse Jesus divino humano, para essa imagem que Deus nos predestinou.
É por isso que o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 7, contém a expressão que eteken to iu aftis to prototokon, e deu à luz o seu filho, o primogênito, se referindo à Virgem Maria. Se nós fôssemos traduzir literalmente do grego, não teríamos verbos em português o suficiente para traduzirmos literalmente, porque essa expressão quer dizer algo como e progenitou o seu filho, o primeiro progenitado, o primeiro gerado. Por isso que a Virgem Maria é chamada na teologia da igreja, pela tradição da igreja, é invocada nas orações da igreja como Theotokos. Tokos significa progenitora, geradora, mãe. Theotokos, progenitora do Deus, de Deus. Que Deus? O Deus homem. Que Deus? O Deus encarnado. O Deus que não apenas em sua divindade esteve conosco ali, sobre a terra, na manjedoura, no bendito Natal, mas o Deus que agora em sua humanidade se nos oferece. O Deus que se torna carne e sangue, assume a própria humanidade, para que essa humanidade seja assumida pela humanidade por ele desde todos os séculos, desde a eternidade predestinada. É por isso que São Paulo escreve estas palavras de Romanos capítulo 8, versos 29 e 30, para esclarecer o que ele haveria de falar um pouquinho depois, nos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos, quando ele esclarece sobre a eleição de Israel, que também era chamado de Jacó. Israel, como nação, procedeu do patriarca Jacó, que recebeu esse nome de seus pais, mas depois o próprio Deus lhe deu o nome de Israel. E São Paulo, então, antes de falar sobre a eleição de Jacó, a eleição de Israel, ele prepara os seus leitores com essas palavras de Romanos, dizendo que Deus predestinou e chamou e justificou e glorificou os homens desde toda a eternidade, para que eles pudessem assumir na história a imagem que ele assumiu sobre a terra, a fim de que Deus predestinou os homens na eternidade para que na história os homens assumissem a sua forma essencial, a forma essencial que ele assumiu no seu Filho ao encarnar-se. Porque São Paulo fala antes da predestinação e depois, então, ele vai falar sobre a eleição de Israel? Porque quando ele vem a falar sobre a eleição de Israel, ele se apoia em um texto do Antigo Testamento em que o Antigo Testamento, Deus no Antigo Testamento disse através de um profeta: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Literalmente, o verbo no hebraico é odiei a Esaú. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Ora, por que São Paulo usa esse versículo? Para mostrar que Deus é o Deus que elege, que escolhe os que ama. Mas a quem Deus ama e não odeia? Primeiro é preciso dizer que Deus não odeia ninguém. Ele odeia as obras que alguém pratica. Ele aborrece o pecado que o homem
comete. E é então que Deus diz, através do profeta: eu amei a Jacó, obviamente, por causa das obras que ele realizou. Eu odiei a Esaú, obviamente, por causa das obras que ele realizou, porque Deus não ama um e deixa de amar outro. Deus ama a todos os seres humanos. E principalmente, Deus não odeia a nenhum ser humano. Deus nem ama apenas ao melhor dos seres humanos, nem odeia mais o pior dos seres humanos. Deus não odeia ninguém. Deus sempre ama a todos os seres humanos. Mas as obras dos seres humanos revelam a escolha, a tendência, o desejo, a própria natureza do ser humano. Quem ele é por dentro. E é isso sim que Deus ama ou odeia. O que o homem faz e termina revelando quem ele está sendo por dentro. Quem o homem está sendo por dentro. Ora, São Paulo está falando que Deus escolhe a quem quer. A escolha de Deus é soberana. Deus amou a Jacó independentemente de tudo, porque ele é soberano. Não há nada de errado com isso. Pelo contrário, é uma verdade de Deus. Mas Deus que ama soberanamente, ele pode todas as coisas. E ele poderia muito bem dobrar a vontade de Esaú para que ele também o amasse, para que ele não praticasse obras que despertassem o aborrecimento de Deus, para que Esaú escolhesse obras, a realização de boas obras, para que isso despertasse ainda mais o amor de Deus por ele. Deus ama soberanamente e ele pode fazer isso, interferir. Mas não foi assim que ele estabeleceu. Ele ama soberanamente. Ele ama e escolhe a quem ele quer, mas não sem que isso seja de acordo com a sua vontade soberana, que é a sua lei, os seus santos mandamentos, as virtudes do evangelho, e também Deus não escolhe ninguém sem a vontade dessa pessoa, porque Deus não estupra a consciência de ninguém. Deus não invade a privacidade de ninguém, porque o Deus que deu a liberdade, ele não tira a liberdade do homem porque ele é soberano. Ele não tira o dom, o presente que ele deu ao ser humano de ser livre para exercer a vontade soberana dele, ou a vontade soberana de Deus. Deus é um Deus de amor, e exatamente por isso ele decide estabelecer caminhos pelos quais os homens são testados, provados e aprovados ou reprovados. Aqueles que são testados, provados e aprovados, Deus manifesta o seu amor. Àqueles que são testados, provados e reprovados, Deus manifesta para o próprio bem dessa pessoa, para que isso suscite arrependimento nessa pessoa. Deus manifesta a sua reprovação, Deus manifesta o seu aborrecimento, muitas vezes sua ira, o que o verbo hebraico diz, seu ódio, não no sentido de que Deus odeia as pessoas, mas que Deus age de formas duras, firmes, para despertar os maus ao arrependimento, para gerar arrependimento naqueles que
têm um coração duro. Então percebam, meus queridos, na verdade, São Paulo está falando sobre tudo isso porque ele está tentando mostrar que somente aquelas pessoas que são geradas no bem, que escolhem para fazer, e essas pessoas são geradas em Cristo, elas se revelam assim, participantes daquela carne e daquele sangue que geraram o Filho de Deus. Maria, como progenitora do próprio Deus homem, termina sendo assim progenitora de todos aqueles que livremente assumem a humanidade de Cristo. Termina sendo mãe, participando, sendo mãe na carne e no sangue de Cristo, que ela doou. Termina sendo mãe daqueles que escolhem livremente o bem do Evangelho, as boas obras do Evangelho, uma vida conforme a lei de Deus, uma vida que se conforme à forma essencial de Cristo, que assuma a sua imagem, a sua humanidade e a sua divindade. Paulo, então, está na carta aos Romanos tentando mostrar aos cristãos, a todos nós, que essa predestinação ocorrida na eternidade, esse chamado que ecoa desde a eternidade, essa justificação que ele preparou desde toda a eternidade para manifestar-se e essa glorificação que nos aguarda na eternidade, tudo isso ele preparou de antemão para todos os homens. E ele então faz o convite para que todos os homens vivam assumindo a forma essencial daquela imagem do Filho de Deus que apareceu a Adão e que, com a encarnação de Cristo, apareceu a todos os homens. E com a Eucaristia da Igreja, está aí à disposição de todos os homens que se arrependerem, crerem, decidirem caminhar a trilha das virtudes, o caminho dos mandamentos de Deus, e assim se revelarem ao final da história aprovados. Se revelarem aprovados por Deus. E esta revelação da aprovação de Deus será a confirmação do decreto de predestinação que Deus fez desde toda a eternidade. Quando os homens se revelarem bons, homens que assumiram a humanidade e participam da divindade de Cristo, eles então manifestarão aos olhos de todo o universo a predestinação que lhes foi feita desde toda a eternidade. Nesse momento exato, eles serão chamados. No dia do juízo final, esses ouvirão a expressão: vinde benditos do meu Pai. Olha aí, o chamado que desde toda a eternidade Deus fez aos que predestinou, esse chamado ressoará no universo aos ouvidos de todos, e os que forem justos ouvirão a voz do Filho de Deus. Disse Jesus: chegará a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que tiverem feito o bem ressuscitarão para a ressurreição da vida, para a vida eterna. Será nesse momento, no final da história, no dia do juízo final. E para aqueles que morrem no presente,
como sua vida terminou, eles passam a ser imediatamente chamados por Deus, porque passarão a ser julgados depois da sua morte. E nesse caminho de julgamento, eles serão chamados pela mesma voz: Vinde, benditos do meu Pai. E os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, caminharão para a vida eterna, sendo justificados pelo sangue perdoador do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo justificados pelas virtudes que praticaram aqui na terra. Percebem? A justificação que Deus guardou para os seres humanos desde toda a eternidade, após a nossa morte, ou então no dia do juízo final, se manifestará, será disponibilizada a todos os que praticaram o bem. E esses serão glorificados. Os que já vivem uma vida de santidade aqui na terra, quando morrem, já são glorificados. A glorificação que Deus guardou para eles desde toda a eternidade lhes será concedida. Por isso que eles são os santos da igreja. Mas aqueles que não têm essa vida de virtude, não tiveram essa vida de virtude plena, aqueles que a misericórdia de Deus não atuou sobre a vida deles de forma plena ainda, eles morrerão e trilharão o caminho do juízo de Deus, sendo sempre chamados pela voz divina, vão sendo justificados e serão glorificados no dia do juízo final. Mas tudo isso será manifestação na vida de cada um daquilo que Deus já preparou de antemão desde toda a eternidade. Bom, essas são as considerações bíblicas que eu tinha a fazer. Eu pretendo, então, mais tarde, providenciar um outro áudio falando sobre as considerações históricas e teológicas. Deus os abençoe a todos e que no tempo de cada um, as obras de cada um se manifestem e assim nos serão manifestas a predestinação, o chamado de Deus, a justificação e a glorificação.